Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que você esteja assistindo, mas é um prazer estar com você hoje. É um prazer de verdade. É muito bom estar aqui hoje. Eu me chamo Matheus Monteiro e eu vim falar hoje sobre o perdão. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite do CEAP. Né? CEAP não é minha casa espírita, eu sou da CEF, Sociedade Espírita Fraternidade, mas o CEAP é uma casa que me acolhe já há anos, em um lugar que eu já venho falando sobre a doutrina de Jesus há alguns anos já. E é uma casa que sempre me acolheu, continua me acolhendo, e por esse motivo eu fico muito feliz. Hoje, o tema é perdão. E é um tema particularmente muito importante nessa época de hoje, em que nós vivemos em um mundo quase que bipolar. Você está de um lado, você está de outro. E as pessoas brigam por quase tudo. Praticamente tudo que existe no mundo, existem pessoas que vão brigar no mundo atual. Se antes existia o meio termo, hoje parece que ele não existe mais. Ou você é 8 ou você é 80. E é natural que no mundo onde só existe 8 ou 80, as pessoas briguem e muito. E sempre com aquele orgulho forte de eu não vou dar o braço a torcer. Nesse mundo em que a gente está vivendo, a palavra perdão deve ser cada vez mais falada. Deve ser cada vez mais vivida. Para iniciar essa nossa conversa no dia de hoje, é interessante a gente ir primeiro no Evangelho ou segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. O livro que dá a base moral da doutrina espírita. Porque nele está escrito lá sobre o perdão. E se o Evangelho é o nosso mapa, um mapa fiel, que a gente pode sempre seguir, então vamos ler um pouco do que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a nos dizer. Porque, com certeza, esse caminho que nós seguiremos a partir dessa leitura vai ser um caminho confiável, um caminho seguro. E lá, no capítulo 10, bem-aventurados são os misericordiosos. No item 14, um espírito diz assim: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Ou seja, existe o perdão dos lábios e o perdão do coração. Um é externo, o outro é interno. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Ora, esse perdão que parece que é só dos lábios, né? É aquele que diz assim, ó, eu vou te perdoar, mas também não fala nunca mais comigo. Não me parece esse o perdão que Jesus ensinou. E é exatamente essa pergunta que o Espírito faz. Será esse mesmo o perdão do Evangelho? E a gente com certeza sabe que não é. Porque Jesus disse que quando fosse reconciliar com o inimigo, anda 2 milhas com ele. Porque a primeira milha você faz por obrigação. Já a segunda não. A segunda milha você faz porque você quer. É na segunda milha que o inimigo te conhece. É na segunda milha em que de fato você faz o resgate completo. Bom, o Espírito continua respondendo. Ele responde a própria pergunta que ele fez. Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Perceba, nós fazemos muitas coisas que são ruins para outras pessoas. E nós também, e outras pessoas também fazem coisas que são ruins para nós.
Ora, é natural, somos imperfeitos, naturalmente iremos errar, faz parte da vida e é por isso que estamos no mundo de provas e expiações. A partir do momento em que o Espírito diz que o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado, quer dizer que não perdoar significa, de uma certa maneira, a gente se algemar ao passado. Esse mesmo Espírito disse num parágrafo um pouco anterior, aquele que diz não vou perdoar de jeito nenhum, está condenado. Como assim condenado? Porque a mágoa ela é como uma prisão. Ela é como uma prisão. E o perdão é a chave para você sair dessa prisão. Porque todo vício que a gente tem são como prisões. Todo vício são como prisões. E o fato de a gente não perdoar, o fato de a gente ficar remoendo aquela mágoa, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa o tempo todo, e o que poderia ter sido feito, e o que poderia ter sido falado, e eu vou encontrar para me vingar, e a vingança ali no pensamento, isso nada mais é do que uma prisão. Uma prisão. E esse item, né? Esse parágrafo que eu acabei de ler, foi escrito em 1881, lá na cidade de Lyon, na França. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E quem escreveu foi nada mais, nada menos do que Paulo, o apóstolo. O apóstolo dos gentios. Sim. Ele escreveu. E quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e ver quem foi que escreveu cada parágrafo, cada item, é muito, 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 muito importante que nós entendamos quem foi esse Espírito que escreveu e por que ele escreveu aquele capítulo. Ora, nós não teremos a resposta completa, mas com certeza nós teremos muitas pistas sobre por que aquele Espírito escreveu aquilo que ele escreveu. E quem escreveu esse parágrafo nada mais nada menos do que Paulo. E por que Paulo, que antes era Saulo, escreveu sobre perdão? Ora, no livro Paulo Estevão, conta a história de que Paulo, logo depois que ele se converte, né, depois que ele encontra Jesus, ele se converte no cristianismo, ele decide passar um tempo no deserto. Ele vira tecelão durante um tempo e ele passa um tempo no deserto tecendo e vendendo os tecidos no deserto. E nesse momento, nesses anos que ele fica aí recluso, não antes de começar a pregar, né, antes de fato começar a sua vida ali missionária para o mundo, ele precisa de um tempo para si, para entender tudo aquilo que tinha acontecido. Ora, o histórico de Paulo era que ele iniciou as perseguições contra os cristãos. A ideia foi de Paulo. Obviamente que não foi feita por ele, mas também por ele. Quantos romanos perseguiram cristãos por conta da investida de Paulo, por conta dessa ideia que Paulo teve de perseguir os cristãos, alegando que os cristãos eram contra Deus. Ora, ele defensor claro do Velho Testamento, defensor claro da primeira revelação, achava que o Messias, né, Jesus e todos aqueles que seguiam Jesus, os cristãos, não deveriam fazer aquilo, porque aquilo ia contra Deus. E logo depois ele se vê com Cristo, e assim que ele se vê com Cristo, ele decide virar cristão na hora. Ele não ficou questionando, ele só perguntou: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele já sabia que era para ser cristão. Ele só não sabia o que era para fazer. E aí Jesus vai e diz. E depois, quando ele vira tecelão, ele conhece um casal, Áquila e Prisca. Tudo isso está no livro Paulo Estevão. Eu estou tentando contar o mínimo de detalhes possível para que não atrapalhe a tua experiência lendo o livro. Porque, por favor, se você não
não leu ainda, por favor, leia, faça isso por você. E quando ele conhece Áquila e Prisca, ele em nenhum momento fala quem ele era. Ele não fala do histórico dele. Mas logo no início ele percebe que Áquila e Prisca são cristãos, porque eles tinham um pedaço do Evangelho de Mateus. E Áquila e Prisca falavam sobre o Evangelho de Mateus e liam, e Paulo também lia junto com eles. Eles faziam vários estudos sobre aquela temática. Eles faziam muitos estudos sobre aquela temática. E Paulo sempre aprendendo muito e também ensinando muito, devido ao seu vasto conhecimento que ele tinha. Então, passaram-se os meses e Paulo sabia que ele não deveria contar, porque talvez Áquila e Prisca não falassem com ele da melhor forma, sabe, depois de saber de tudo que ele fez. Até que teve um dia que Áquila e Prisca contaram a história deles. Teve uma vez que Áquila e Prisca tinham uma tenda, né, onde eles vendiam os seus tecidos, eles também teciam, e o pai de Prisca, o pai de Áquila, perdão, tinha uma padaria. Os romanos, né, um daqueles senhores que eram do Império, tinha uma certa, como que eu vou dizer isso? Uma certa ojeriza, né, ao Prisca, ao Áquila e à Prisca. Então, ele de uma certa forma tinha alguns problemas do passado, por aí vai, e decidiu se vingar. Nisso que ele decidiu se vingar, já tinha perseguição aos cristãos e tal, Áquila e Prisca, que tinham eram recém-chegados no cristianismo, né? No livro diz que eles não se diziam cristãos ainda, apesar de já flertarem muito forte com as ideias do Cristo, né? Assim como o pai dele. E aí, por conta dessa briga ou dessa questão que eles tinham no passado, esse cara que era do Império Romano decidiu então ir até a tenda, ir até a padaria do pai de Áquila e simplesmente pegar eles três e bater muito neles, agredir fisicamente forte, de forma muito forte. Áquila e Prisca conseguiram sair dessa situação. Saíram vivos, apesar de muito machucados, enquanto o pai de Áquila não. E toda essa violência, né, já que não tinha muito motivo para ela acontecer, ela se deu baseada na ideia de que eles eram cristãos e precisavam ser agredidos, torturados. A partir do momento que Áquila conta isso para Paulo, Paulo simplesmente começa a chorar. Paulo começa a chorar porque ele sente de forma muito forte, que o causador inicial daquilo tudo era ele. Paulo se sentiu culpado por dizer assim: a morte do pai de Áquila também é minha responsabilidade. E essa culpa bateu muito forte em Paulo. E Paulo começa a repensar tudo que já não deveria ter acontecido por conta da perseguição aos cristãos que ele tinha iniciado. E ele pensava, e ele se sentia culpado, e ele chorava. E ele chorava muito porque ele se sentia mal. E aí, quando a gente vai ler, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Perceba que Paulo ainda não tinha se perdoado por tudo aquilo que tinha feito. E eu quero que você imagine por um momento. Um homem que agora sabia o que era ser cristão. Um homem que estudava os evangelhos.
um homem que de fato queria seguir a Jesus. Esse homem tinha iniciado uma investida contra milhares de cristãos e vários foram mortos por causa disso. Então imagina o peso que Paulo estava carregando nas costas. Até que chega um momento da conversa em que Paulo finalmente conta: eu fui Saulo. Eu fui Saulo de Tarso, que iniciou a investida contra os cristãos. Eu fui essa pessoa. E depois que isso aconteceu, Áquila e Prisca tiveram uma reação verdadeiramente cristã. Eles disseram assim para Paulo: se você se arrependeu, tá tudo bem. Se você se arrependeu, tá tudo bem. E Paulo, sentindo uma vergonha fora do comum, e Áquila e Prisca falavam assim: não sai da nossa casa, fica com a gente. Se você se arrependeu, você lançou um véu sobre o passado. E foi aí que inicia na vida de Paulo o auto-perdão. Porque para fazer tudo o que ele fez, pode ter a certeza que ele precisou se perdoar bastante. Ele precisou se perdoar muito por tudo que ele tinha feito. E muito do perdão que ele se deu e que ele também deu para outras pessoas é por conta da ignorância que ele tinha. Ele fez o que ele fez porque ele achava que ele estava certo. E a partir do momento que ele entendeu que ele não estava mais certo, ele parou de fazer. Ele se arrependeu e passou a viver uma vida totalmente diferente. Ora, mas se a gente está falando aqui de perdão e você ainda não entendeu a importância do perdão na vida de cada um de nós, eu quero ir no Livro dos Espíritos. Questão 886. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o sentido da caridade segundo como entendia Jesus? Como Jesus entendia a palavra caridade quando ele falava? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O perdão, meus queridos e minhas queridas, é uma palavra muito importante. É a forma como Jesus entendia a caridade. A forma como Jesus entendia a caridade, ela é dividida em 3 partes, e uma delas é perdão. Perceba que não há uma lista gigantesca de 1000 coisas que você precisa fazer. Não, são 3. Benevolência, indulgência, perdão. 3 coisas. 3 coisas. E é sobre uma dessas 3 coisas que a gente vai falar hoje. E nesse sentido, é interessante nós irmos, já que a pergunta é como entende Jesus o que é caridade, e Jesus entendia perdão, então é interessante que nós olhemos as próprias palavras dele. E para isso, a gente vai no livro Boa Nova, lá no capítulo 10, porque lá no capítulo 10, intitulado O Perdão, existe uma conversa em que Jesus faz com 2 discípulos. Simão Pedro e Filipe. Simão Pedro era o líder dos apóstolos, né? Era o braço direito de Jesus. Onde Jesus andava, Pedro ia também. E aí, por esse motivo, Pedro tinha uma questão que ele achava que ele era igual a Jesus. Ora, para onde Jesus ia, ele ia também. Então ele devia estar para a par com Jesus. Ele tinha esse entendimento. E por conta disso, às vezes ele era arrogante. Ele falava assim: nossa, mas eu já atingi, eu sou um apóstolo, cheio de pompa. E quando na verdade ele era mais um dos aprendizes que aqui se encontrava na Terra. Imperfeito. Por conta disso, quando Pedro e Filipe viam que alguém falava mal de Jesus, eles começavam a revidar.
Eles revidavam. Então, se alguém falava, ele é servo de Satanás, e aí eles iam lá e revidavam, você que é servo de Satanás, não sei o quê, e brigavam com aquelas pessoas. E eles brigavam muito. E quase chegavam. A única coisa que faltava era agredir. E aí, uma vez, conversando com Jesus, Filipe disse assim, mestre, eu sei que você não é muito de brigar com as pessoas. Eu sei que essa parte aí é o trabalho sujo, então a gente vai deixar pra gente fazer, tá tudo bem? Não precisa, mestre, de jeito nenhum se indispor com ninguém. Essa parte é nossa. Essa parte é a gente que vai fazer. Pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Tá bom? Então, você pode continuar pregando, tá tudo certinho. E a gente, se alguém falar mal do Senhor Jesus, pode deixar que tá tudo certo, que a gente vai lá, vai brigar com a pessoa vai se tornar cristã e vai se tornar espírito de luz rapidinho. É assim que a gente vai implantar o reino de Deus na Terra. O plano era claro, o plano era perfeito. Até falar com Jesus. Jesus, quando ouviu Filipe respondendo, falando isso, e viu Pedro concordando a todo momento, Jesus pergunta assim, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Alguém aqui vai num espinheiro para poder colher uva? Não. Ora, se você vai no espinheiro, você vai para encontrar espinhos. Se você quer uva, você vai numa vinícola. Você vai numa videira. Você vai a um lugar que tem uva. Você não vai no espinheiro. Sabe por quê? Porque o espinheiro vai te machucar. Só que a uva que você quer é doce. A uva que você quer é doce. Então perceba, se a gente quer que o evangelho se espalhe no mundo, ele vai se espalhar por meio do amor. Nunca por meio da discussão. E Jesus já começa aqui a falar sobre uma metáfora da natureza. Nós somos seres naturais, mas infelizmente não aprendemos muito com a natureza. A natureza, por estarmos nela, ensina tudo, absolutamente tudo que é para ser ensinado. A natureza ensina que a vida exige ciclos, que a morte é só uma parte da vida. As plantas morrem, viram adubo e outras plantas nascem. E é assim que a natureza funciona. A gente deveria aprender sobre isso também, mas nem sempre aprendemos. Quando Jesus já começa a dar aqui a metáfora da natureza, a gente já começa a entender que para ele falar de perdão, ele vai falar de alguma coisa que tem a ver com terra. Talvez alguma coisa que tenha a ver com árvore, com planta. E eu acredito que nesse momento, que quando Jesus fala isso, ele já dá a entender, ele já vai criando o pensamento nos discípulos ali, de que o perdão não é algo que você vai dar, carimbou, próximo, carimbou, próximo, carimbou, próximo. Não. Ele já começa aqui a falar que o perdão é cultivado. O perdão, ele é um campo. Às vezes, nós demoramos anos para perdoar outras pessoas. E faz parte. Faz parte. Bom, e ele continua. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Uma vez, Divaldo, começaram a falar mal de Divaldo, e aí Divaldo quis revidar na hora, Divaldo Franco. E aí teve um espírito, se não me engano, foi a própria Joana de Ângeles que falou para ele. Uma vez, ficaram falando mal do Divaldo, e aí a primeira coisa que ele pensou em fazer foi revidar. Né? Ficaram falando mal e ele, na hora, pensou em revidar. E aí um espírito, tenho quase certeza que foi Joana de Ângeles,
chegou para ele e falou assim, não revida. E aí ele ficou, mas como assim não revida? Eles estão falando mal de mim? Como assim não revida? E aí o Espírito falou assim, não revida. Se a tua obra não foi capaz de convencê-los, muito menos a tua palavra. Se a tua obra não foi capaz de convencê-los, muito menos as tuas palavras. E é exatamente o que Jesus vem dizer aqui. Jesus diz assim, a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Você vai convencer pelos atos, não são pelas palavras. Você não vai convencer pelas palavras, você vai convencer pelos atos. E isso é importante que seja falado. Porque se a gente fica sempre numa discussão, e perceba que os discípulos estavam aqui numa questão exatamente que eu falei no início, que era de bipolaridade. Ou você é ou você não é. Sendo que a vida, a gente está num degradê entre o ser e o não ser. Entre o não ser e o ser. Um espírito melhor, um espírito perfeito. A gente está no caminho. A gente está no meio de um processo. E os discípulos, Pedro e Felipe, simplesmente não conseguiam entender que as pessoas estavam nesse processo. Né? E aí Jesus disse isso. É a partir do nosso próprio trabalho. Não é falando. O evangelho, ele não convence por causa da fala. O evangelho convence por causa dos atos. E já deixo aqui a importância de cada um de nós espíritas. Porque às vezes nós somos o primeiro livro dos espíritos que alguém lê. Nós. A gente precisa dar o exemplo de bom combate. Do esforço verdadeiro para ser um espírito melhor. A gente precisa dar esse exemplo. Porque se outras pessoas olharem e falarem assim, nossa, mas isso aí que é ser espírita? Nossa! E ver a gente sempre irascível, sempre com raiva, nunca perdoando, aí as pessoas vão achar que a gente é hipócrita. E é isso? Hipocrisia? Bom, Jesus continua. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Ruído sonoro de uma caixa vazia. Se você disser isso para as pessoas, não, porque você tem que seguir o evangelho, você tem que edificar o reino de Deus dentro de você, e você não estiver fazendo isso, só vai parecer o ruído sonoro de uma caixa vazia. E aí, Felipe falou assim, mestre, ele falou magoar. Humberto de Campos diz que ele está quase com mágoa. Mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Mas, mestre, eles fazem parte do outro lado. Vocês estão falando mal de você? Não é para eles estarem junto com a gente? Pelo amor de Deus, mestre. Quase com mágoa que Felipe disse. E Jesus dá uma resposta que, sinceramente, cada um de nós devia guardar no coração e pensar sempre sobre no resto da vida, sobre a pergunta que ele faz. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Cara, mas não é difícil a gente ficar exigindo das pessoas que as pessoas gostem de nós? Porque, olha só, se a gente obriga outra pessoa a gostar de nós estaremos nos obrigando também a gostar de todo mundo. O Jesus falou assim, mas ele não tem o direito de não gostar das pessoas? Ele não tem o livre-arbítrio? Ele não tem o contexto dele para poder dizer se aquilo é bom ou se é ruim para ele? Ora, se a gente obriga outras pessoas a gostarem de todo mundo, inclusive de nós também nos obrigamos a gostar de todas as pessoas. E isso é impossível. Somente Jesus gosta de todas as pessoas da Terra. Nós, imperfeitos, não gostamos. A gente pode gostar de 99,9% das pessoas. Mas de algumas pessoas a gente não vai gostar. Só não vai gostar. E é lei da vida, somos imperfeitos. Pessoas que concordam que são nossos adversários em algum sentido. A gente discorda e às vezes a gente não gosta. Jesus continua.
nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nas ilusões, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem bem, todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Então você quer agradar a todo mundo, você vai deixar de agradar a você. E mais do que isso, muitas vezes você vai deixar de agradar a Deus. Muitas vezes você vai deixar de agradar a Deus. Porque você vai fazer algo que a convenção da sociedade diz que tem que ser feito. Ora, servir a Deus é a tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. É isso. É natural que, servindo a Deus, outras pessoas achem que a gente está errado. É natural. Sabe por quê? Porque nem todos estão com a ideia de que é para servir a Deus. Então é natural que a gente encontre problemas no caminho. É natural. E é natural que a gente se desvencilhe com algumas pessoas, que algumas pessoas não gostem da gente. É natural. É natural. Felipe, sabe de algum emissário que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Vamos imaginar que a gente chega aqui no CEAP, no Centro Espírita, a gente chega aqui e fala assim: quem aqui gostaria de reencarnar junto com Jesus? Ia ter uma fila enorme. Quem fala isso era o Haroldo Dutra. É uma fila enorme, né? Ah, quem aqui gostaria de ser amigo de infância de Jesus? Opa! Vai ter aquela confusão, já vai fazer um rolo. Olá, eu quero! Todo mundo vai estar querendo. Vai ter, é para dar o CPF, dá, para dar o RG, dá, é para dar, sei lá, 10 cambalhotas. Todo mundo vai querer fazer isso. E perceba que na época de Jesus, espíritos reencarnaram com ele. Esses mesmos espíritos que talvez hoje quisessem encarnar com Jesus foram aqueles que estavam perturbando o mestre na época. Eram os mesmos espíritos que falavam mal dele. Eram os mesmos espíritos. Então a pergunta de Jesus aqui: todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Jesus já sabia que seria incompreendido. Para ele, naturalidade. Ah, tem gente que não concorda comigo. Normal. Nada novo sob o sol. Mas para os discípulos, não. Para os discípulos, eles ficaram irados. Irados. E aí, por conta disso, o discípulo pergunta: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Não tem como discutir. Jesus está certo e não tem como discutir. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor e de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? E aí, mais uma vez, nosso querido amado mestre faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta que de verdade não tem como você responder. E eu faço a pergunta a você. Eu não, Jesus. O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Então, como que o Evangelho de Deus, como que o reino de Deus vai tomar conta do mundo? Essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito.
Jesus pergunta assim: Felipe, muito legal você estar falando aí que outras pessoas ainda não edificaram o reino de Deus. Mas por um acaso você já edificou? Para a gente entender perdão no dia de hoje, para a gente entender que existem outras pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, a gente precisa entender primeiro quem está fazendo a nossa parte. Para a gente fazer a nossa parte, é necessário edificar o reino de Deus. Pouquinho a pouquinho. Outras pessoas também estão edificando. Outras estão no início da edificação. Às vezes, nós, por já termos estudado, temos uma vivência, estamos um pouquinho mais adiantados. Isso não nos dá o direito de dizer a outras pessoas que elas simplesmente não podem fazer parte do reino de Deus. Cabe a cada um de nós ajudar. Pegar na mão de quem estiver atrás e segurar a mão de quem estiver à frente, como diria o poeta Sérgio Vaz. Cabe a cada um de nós ajudar. Porque a gente vai chegar, vai edificar o reino de Deus no mundo quando a gente se juntar. O evangelho só vinga se a gente se juntar. Com cada um de nós no seu quadrado, cada um de nós na sua casa espírita, cada um de nós na sua casa, na sua família, não vinga. O reino de Deus, ele necessita de uma lei, que é a lei de sociedade. A gente precisa se juntar. E é natural que vamos discordar. Mas o evangelho só vinga se a gente der a mão uns aos outros. O evangelho só vai vingar dessa forma, e para isso a gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoar os outros, a gente precisa perdoar a nós mesmos. E para isso a gente precisa edificar o reino de Deus dentro da gente primeiro. Antes de olhar a poeirinha que tem no olho do outro, é olhar o obstáculo, a porta que tem na nossa frente. E aí, o discípulo pergunta assim: Mestre, eu entendo que preciso edificar o reino dentro de mim, mas não seria melhor que a gente conversasse com essas pessoas que falassem mal da gente? Porque tem um monte de gente falando mal da gente. Não seria melhor para o evangelho que a gente tentasse convencer essas pessoas? E Jesus disse: o que é indispensável é que nunca nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração, não é de lábios. É o perdão de coração, que é o perdão cristão. Se nos labores da vida de um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. É preciso que a gente não perca tempo tentando convencer todo mundo do evangelho pelas palavras. É preciso que a gente mostre pelo coração. E, inclusive, é preciso também que a gente perdoe essas pessoas que falam mal do evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: Pedro, se você quer de verdade convencer essas pessoas, em primeiro lugar, perdoa elas. Primeira coisa. Depois tu faz o resto. Em primeiro lugar, perdoa elas. E perdoa de coração. Perdoa de verdade. E continua o teu trabalho. Convence pelo teu trabalho. Vai auxiliar, ele termina o parágrafo assim: auxiliar os que zombam da nossa fé. Então, pessoas que estão zombando do evangelho, a gente auxilia. E queria fazer uma observação muito importante aqui. É muito comum no meio espírita a gente ter preguiça de explicar que a gente não é kardecista. É muito comum no meio espírita a gente
não ficar perdendo muito tempo, entre aspas, de falar assim, Umbanda, Candomblé. Não, a gente é kardecista. E isso por um motivo de a gente quer se distanciar, porque existe uma questão de que a Umbanda e o Candomblé, de forma geral ainda, a gente ainda entende como religiões menores. Mas, acima de tudo, é problemático falarmos que somos kardecistas. Ser kardecista significa que a gente segue Kardec. E se você sente que a gente segue Kardec, perceba que você está errado. Porque a gente não segue Kardec, a gente segue Jesus. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos, porque seguimos o Evangelho. Nós somos crentes, porque cremos em Deus, cremos em Jesus. E nós somos espíritas, porque acreditamos na doutrina dos espíritos. Nós não somos kardecistas. Porque se formos kardecistas, nós seguimos homens. No caso, nós seguimos um homem. E nós não seguimos Kardec. Nós não seguimos Kardec. A gente respeita muito, a gente admira Kardec, porque Kardec foi quem codificou. Kardec foi o codificador. O que significa isso? Ele pegou toda a informação e ele transformou em livros de forma didática. De uma forma quase perfeita. Em total sintonia com o Cristo. E, por conta disso, se cada um de nós ficarmos fomentando a ideia de que existe um espiritismo kardecista, fomentaremos também a ideia de que existe um espiritismo que não é kardecista. E simplesmente isso não existe. Nós somos espíritas e ponto. O candomblé, a umbanda são religiões espiritualistas que merecem todo o respeito. Todo o respeito que nós espíritas devemos ter. E aí, às vezes, alguém fala assim, não, porque você vai no centro espírita, você vai bater tambor. E é interessante que cada um de nós paremos essa pessoa e expliquemos qual é a diferença de espiritismo para umbanda, para candomblé. Porque, senão, essas pessoas continuarão falando dessas outras religiões que são nossas irmãs de uma forma pejorativa. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que zombem da nossa fé, assim como a gente não quer que zombem das outras fés também. E é importante que, já que nós precisamos dar as mãos, porque é assim que a gente vai evangelizar o mundo, que a gente também não deixe que zombe das nossas religiões irmãs. Bom, nesse momento em que toda a palestra já tinha sido feita por Jesus, que quando os espíritos começaram a entender que existiam opiniões diferentes e é importante que nós respeitássemos outras opiniões, Simão Pedro faz a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 490 vezes, então? Então é isso? A gente vai ter que ficar contando? Não. E esse 70 vezes 7 vezes significa ilimitadamente. Ilimitadamente. Como quem diz assim, Pedro, você disse que você vai brigar até o final se for preciso, né? Então agora eu trago um outro pensamento. Você vai perdoar até o final, porque será preciso. Se você diz, ele vai gritar, eu vou gritar mais ainda. Ele vai gritar mais e eu vou gritar mais. Ele vai gritar mais e eu vou gritar mais. Jesus traz um outro pensamento. Ele vai perdoar uma vez, vai perdoar 2. Vai perdoar 3, vai perdoar 4. Vai perdoar 10 vezes, vai perdoar 40. Vai perdoar 500, vai perdoar 1000. Porque é assim que a gente vai evangelizar o mundo. É assim que nós seremos evangelizados. É assim que o reino de Deus será instalado em cada um de nós. É pelo outro lado. É pela outra face. Não é brigando. Se alguém te deu uma face, você vai lá e dá outra. Qual que é a outra face? Perdoa. Perdoa. Porque o perdão que irá salvar o mundo. Não é a violência. E perceba
que é nesse momento que Pedro começa a entender o que é perdão. Ele começa. Ele ainda não entendeu. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque Pedro, no final da vida de Jesus, negou ele 3 vezes. No dia anterior, Jesus já tinha perdoado. Tanto é que ele fala, Pedro, antes de o galo cantar, você ainda vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E Jesus não fala isso e briga com Pedro. Jesus fala isso na maior tranquilidade, sabendo das faltas que Pedro tinha. Sabendo disso. Então, Pedro, logo depois que Jesus é crucificado, nega ele 3 vezes. E lembra que eu falei que Jesus se achava no mesmo patamar de Jesus? Pedro se achava no mesmo patamar de Jesus? Pedro, quando isso está lá explicado no capítulo 25 do Boa Nova, do mesmo livro Boa Nova, quando Jesus fala para Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes, Pedro fala assim, Jesus, você deve estar brincando. Eu tô contigo a vida inteira, cara. Tô contigo a vida inteira. Eu aprendi aquela lição lá do perdão, tá tudo certo. Aprendi todas as lições que você deu. Eu tô junto contigo o tempo todo. Pô, eu fico até chateado de você achar que eu vou te negar. Eu fico até um pouco chateado. Entendeu? Não fico muito porque você é Jesus, mas eu fico um pouco chateado, vou te falar. E aí, quando o galo canta 3 vezes, Pedro se recorda da fala de Jesus. E Pedro sente um remorso, uma culpa que até então ele nunca tinha sentido. E é nesse momento que o galo canta que Pedro entendeu de verdade o Evangelho e ele se transforma totalmente dali para frente. Pedro começa o seu processo de transformação mais forte do que jamais houvera feito. Jamais. E é aí que ele realmente entende o que é perdão. Sabe por quê? Porque pela primeira vez ele se entende como humano. Até então ele se achava no mesmo patamar de Jesus. E quando ele nega Jesus 3 vezes, ele se entende como humano. E aí quando outras pessoas passam a errar, ele entende. Eu também já errei muito. Eu errei com Jesus. Eu não tenho o direito de falar para essa pessoa que ela errou e não acolher ela. Não acolhê-la. Ele se entende como humano. Ele se entende como um humano. Que é isso que nós precisamos entender, cada um de nós. Nós somos humanos. Somos imperfeitos e vamos errar. Vamos errar com pessoas que a gente ama. Pessoas que a gente ama vão errar com a gente. E o importante é que a gente esteja sempre se falando, para que a gente pare de errar uns com os outros a longo prazo. Por fim, eu não poderia deixar de falar sobre a última lição que Jesus dá antes de voltar para o Pai. Na hora da cruz. Quando Jesus está na cruz, sofrendo a dor do corpo humano, a dor que o corpo humano proporciona. Nesse momento, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De fato, nós não sabíamos. Mas hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos que Jesus é o Mestre. E hoje nós sabemos que aqueles que estão errando, assim como nós, precisam de auxílio e não de dedos apontados. Nós precisamos perdoar os outros ao longo do tempo, cultivando como um campo. E nós também precisamos nos perdoar, lançando um véu sobre o passado, assim como Paulo fez, assim como Pedro fez. Só assim conseguiremos seguir. Sem o perdão, ficaremos presos ao passado. Ficaremos presos ao passado.
ficarmos presos por algemas, condenados por nós mesmos. Mas se perdoarmos, se deixarmos esses sentimentos ruins no passado, se aprendermos as lições e continuarmos seguindo, então, aí sim, teremos entendido a lição de Jesus. Perdoa-nos. Se Jesus pediu perdão a Deus por nós, é claro que Ele cuida de nós. E é claro que nós precisamos cuidar de nós. E é claro que nós precisamos nos perdoar. E, obviamente, perdoando aos outros também, fazemos algo melhor para cada um de nós. Bom, até aqui, muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado pela sua atenção. E eu encerro agora com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor e Mestre Jesus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, Mestre. Obrigado pela lição importantíssima do perdão em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos hoje melhores do que fomos ontem. Mais sabidos, mais estudados e, por isso, com maiores condições de perdoarmos. Mestre, nos ajuda nesse caminho. Nesse caminho, Senhor, que não conseguimos fazer sozinhos. E nos ajuda, Mestre querido, no cultivo do perdão em nossos corações. Nossos corações que são campos que esperam por essas sementes. Abençoa, Senhor. Abençoa a cada um de nós. Abençoa aqueles que nos ofenderam e abençoa a cada um de nós por termos ofendido outras pessoas também. Obrigado, Mestre querido, por mais esse dia. Obrigado e que assim seja.